Olá, caro aluno e cara aluna, eu sou o professor Lucas Junqueira, professor autor e formador aqui de História da América 2. Bom, estou aqui para apresentar a vocês a nossa primeira parte do bloco 1, ou seja, o bloco 1 designa-se ao estudo das Américas no século XIX, ou seja, essa primeira parte do processo de formação das nacionalidades no continente, especialmente os processos de independência, formação dos estados nacionais ao longo do XIX, da formação das suas fronteiras, das suas nações, da sua cultura, que vai cada uma se especificando ao longo do tempo, e também as relações entre todas elas. Ou seja, cujo objetivo é discutir, analisar os processos de independência nas três Américas, a América Inglesa, a América Francesa e a América Espanhola. Não vamos trabalhar, a não ser paralelamente alguma questão ou outra, com a América Portuguesa. Eles estão enquadrados dentro de uma ordem geral de evolução do capitalismo e das ideias iluministas do século XVIII e até algumas precedentes, ou seja, nós vamos analisar a independência dos Estados Unidos enquadrada com a cultura política britânica, nós vamos analisar a cultura na América Espanhola e o que isso repercutiu, a industrialização, a Revolução Industrial na Inglaterra, a Revolução Francesa, evidentemente na França. Tudo isso vai acabar impactando no mundo atlântico em geral. Então, evidentemente, como a Inglaterra tinha uma cultura política mais avançada, parlamentarismo monárquico, etc., era quase que natural esperar que a América Inglesa fosse a primeira a se emancipar. Posteriormente temos o Haiti, temos o Canadá, com processos inclusive bem distintos. O Haiti, colônia francesa, que vai sofrer um impacto direto, quase que instantâneo da Revolução Francesa, também vai ser o primeiro dos países latino-americanos a se emancipar de forma extremamente violenta. O que hoje a gente chama de Estados Unidos da América passou por um processo extremamente complexo de conformação do que hoje a gente chama esse país. Só para vocês terem uma ideia do nome do país, Estados Unidos. Ou seja, quando as 13 colônias se tornaram independentes, havia um processo ainda para que elas se tornassem alguma coisa unificadas. Evidentemente, o fato dos Estados Unidos, das 13 colônias inglesas, fazerem parte desse Império Britânico, um império que desde o século XVII já tinha uma política parlamentar, vai fazer com que a América Inglesa, os colonos ingleses, eles busquem uma participação maior na política, enfim, estarem mais enquadrados dentro desse ideário iluminista de participação política, de alargamento das liberdades e dos direitos. Ora, com a resistência da metrópole, os colonos vão se dirigir gradualmente, também não foi um processo rápido, em direção a uma ideia de independência, no sentido de afastar as diretrizes da metrópole, as várias regulamentações coloniais que o Império Britânico estava instituindo justamente naquele momento, um momento crítico para o Ocidente como um todo. Afinal de contas, nós estamos trabalhando o século XVIII, o século do iluminismo, dessa circulação dessas ideias, de expansão do capitalismo, especialmente de conformação do capitalismo industrial na própria Inglaterra. Seguindo aqui a nossa tendência de análise dos processos de independência, nós temos o caso do Haiti. Ora, o Haiti era uma colônia francesa e a gente sabe também que a França no final do século XVIII passou pela sua grande revolução, o marco divisório entre a história moderna e a história contemporânea. O Haiti foi diretamente influenciado, impactado pelos processos, pelos lemas da igualdade, liberdade e fraternidade da Revolução Francesa, que chegava a uma colônia onde a massa da população era escrava, ou seja, isso acabou causando uma série de conturbações, de revoltas escravas que acabaram se dirigindo para um processo de independência extremamente tortuoso que vai adentrar aí o início do século XIX e que infelizmente acabou gerando consequências até hoje para a história haitiana. Vocês devem ter acompanhado nos últimos anos o que o Haiti vem vivendo. Na América Espanhola também não foi muito diferente, ou seja, os colonos aqui, a parte espanhola da América também foi diretamente impactada por esses processos do que a gente chama dessa dupla revolução, a Revolução Industrial Inglesa e a Revolução Política e Ideológica Francesa. Ora, lembramos que a Península Ibérica foi invadida pelas tropas napoleônicas em 1807, fazendo com que a monarquia espanhola fosse deposta, ou seja,
Ao contrário do que ocorreu com a América Portuguesa, com Portugal, com o Império Português, cuja família real migrou para a América fugindo desta invasão napoleônica, a Espanha não teve a mesma sorte. Os seus monarcas, o Carlos e seu filho, o herdeiro Fernando, foram depostos e se tornaram-se prisioneiros de Napoleão, ou seja, que impôs um regime, né, diretamente ligado à França, que não foi aceito nas colônias espanholas. E aí nós temos um processo de gradual tomada do poder nos cabildos, enfim, nas instâncias políticas que antes não tinham essa prerrogativa de domínio, de autonomia, de poder, exercício do poder político aqui na América, por conta desse vazio, por conta dessa queda da monarquia e falta da legitimidade de qualquer governo metropolitano, seja ele francês, seja ele das juntas, seja ele de uma monarquia que não existe mais, pelo menos momentaneamente, foi interrompida. A partir de 1810, veremos a implantação dos cabildos como governos autônomos, seja de Buenos Aires, seja de Caracas, seja, enfim, de Lima e por aí vai. Claro que processos, cada um deles, com uma velocidade, com uma tendência, e lembrando também que a guerra de independência, que vai se desenrolar posteriormente, vai ser essencialmente uma guerra civil, porque ela vai ser travada pelos próprios colonos, a partir dos seus interesses, a partir da sua mentalidade. Portanto, entre 1810 e meados da década de 1820, veremos o nascimento, os primórdios do nascimento de novos países aqui no continente, o que a gente vai chamar de América Espanhola, ou compondo, em linhas gerais, o que a gente chama de América Latina, juntamente com o Caribe e a nossa América Portuguesa, o nosso Brasil. Lembrando que para o primeiro encontro presencial de vocês, existem os textos postados no AVA, pertinentes ao estudo das independências inglesa, francesa e espanhola. Agradeço vocês, espero que vocês estejam com muita vontade de estudos e contem conosco no AVA e do que precisarem. Um abraço, pessoal!